A figura ao lado mostra um arranjo com um trilho de ar no qual um carrinho está preso por uma corda e um bloco pendurado. O carrinho 1 tem massa de 0,6 kg e seu centro está inicialmente nas coordenadas x, então ele vai estar aqui em x, né? Menos 0,5 metros, ok? E na coordenada y, 0. E o carrinho M2 tem massa de 0,4 kg e vai estar inicialmente em x igual a 0, né? Aqui vai estar o eixo xy, x igual a 0, e menos 0,1 metro, a coordenada y dele. As massas da corda e da polia são desprezíveis. O carrinho é liberado a partir do repouso e o carrinho e o bloco se movem até que o carrinho atinja a polia. O atrito entre o carrinho e o trilho de ar e o atrito da polia são desprezíveis. Em termos dos vetores unitários, qual é a aceleração do centro de massa do sistema carrinho-bloco? Galera, a gente viu o seguinte, a posição do centro de massa, né, seria dado pela massa 1 vezes a posição 1, mais a massa 2 vezes a posição 2, dividido pela soma das massas. Se eu derivasse a posição pelo tempo, eu achava a velocidade do centro de massa, que seria x1 dt, dx2 dt, então seria a massa 1 vezes a velocidade 1, mais a massa 2 vezes a velocidade 2, dividido pela soma das massas, já que massa é uma constante. Se eu derivar a velocidade, eu acho a aceleração, né? Então a aceleração do centro de massa vai ser a derivada em função do tempo de m1v1 e a derivada de m1 é m1, porque m1 é uma constante, né? A gente pode jogar para fora. E dv1 dt é a aceleração. Mais m2, mesma coisa, ó, dv2 dt é a aceleração dividido pela soma das massas. Então percebe, né? A aceleração também vai ser uma média das acelerações dos corpos, a aceleração do centro de massa. Então eu posso achar a aceleração de cada um e depois determinar a média. Tudo bem? Então vamos lá, né? Isso aqui é aquele sisteminha que a gente tem que resolver, desenhando as forças. Então vamos desenhar as forças aqui bonitinho, né? Aqui eu vou ter peso do objeto 1, peso do objeto 2, que o livro chama de W, né? Eu vou ter também, ó, no objeto 1 uma normal, já que ele está apoiado sobre uma superfície, e como ele não sobe nem desce, peso e normal se anulam. E eu vou ter aqui um cabo ligando os dois, né? O objeto 2 tenta descer, daí ele puxa a roldana gira, e quando ele puxa a roldana puxa ele para cima. Então vou ter aqui uma tensão, ok? Quando a roldana girar, ela vai puxar o bloco 1. Então eu vou ter aqui também uma tensão nessa corda. E o bloco 1 vai puxar a roldana. Como a roldana tem massa desprezível, toda a força que ela recebe do bloco 2, ela transfere para o bloco 1. Então essas duas tensões aqui, ó, eu vou deixar até com o mesmo nome, elas vão ter valores iguais, certo? Mas cuidado, né? Elas não são para ação e reação. Elas são uma força externa do sistema e não uma força interna. Porque é uma interação com essa roldana, ó, e o meu sistema é só o corpo 1 e o corpo 2. Então muita gente pode se empolgar, né, e falar, essas forças não interessam porque é ação e reação. Não é. A interação ocorre com a roldana. Então essas forças são externas, são feitas pela roldana. Então tem que achar a aceleração do corpo 1. Eu sei que a resultante tem que ser massa vezes aceleração, né? Para o corpo 1 eu vou ter o seguinte. A única força que sobe é a tensão. Então tensão vai ser a massa do corpo 1, que é 0,6, vezes a aceleração. Para o corpo 2 eu vou ter o seguinte. Sobrou o peso e a tensão, né? Obviamente esse corpo não vai subir, ele tem que descer, né? Então, a resultante vai ser P menos tensão. Isso é igual a massa que é 0,4 vezes a aceleração. Eu estou pegando tudo em módulo, tá? Eu tenho um sisteminha aqui em que eu posso somar as duas linhas. Corto mais T com menos T. E o peso do bloco 2, se a massa dele é 0,4, é só fazer 0,4 vezes 9,8. E a gente vai ter um peso que nesse caso a gente vai arredondar para 4 newtons. Isso é igual a 0,6 mais 0,4, isso é igual a 1A. Então, os dois blocos, né, como eles caminham juntos, eles vão ter a aceleração de módulo igual a 4 metros por segundo ao quadrado.
Esse bloco vai acelerar para a direita, então a aceleração dele vai ser 4i, beleza? No sentido positivo de x, metros por segundo ao quadrado. E esse bloco vai ter uma aceleração para baixo. Então, a direção aqui é y, é j, né? 4j, metros por segundo ao quadrado, só que negativo, ok? Então, vou ter a aceleração do corpo 1 e a aceleração do corpo 2. Certo? Galera, aqui, ó. Na hora de fazer as contas, então, a gente vai vir para cá, né? Eu quero saber qual é a aceleração do centro de massa. A aceleração do centro de massa, então, vai ser massa do corpo 1 é 0,6, a aceleração dele é 4i, mais massa do corpo 2 é 0,4, a aceleração dele é menos 4j. Tudo isso dividido pela soma das massas, que nesse caso é 1 kg, né? Então a aceleração do centro de massa vai ser 6 vezes 4, 24, 2,4i, mais com menos dá menos, né? Menos 1,6j, a unidade da aceleração, metros por segundo ao quadrado. Então, letra A resolvida. Letra B. Qual é o vetor velocidade do centro de massa em função do tempo? Galera, quer saber como é que é a velocidade, né? Ó, se derivando a velocidade a gente acha a aceleração, a gente só precisa integrar a aceleração para achar a velocidade, certo? Então, a velocidade vai ser a integral da aceleração no tempo. Ó, se integrar uma constante, né? Isso daqui vai dar 2,4 vezes t, mais o valor inicial da velocidade do corpo 1. Só que o valor inicial da velocidade era 0, né? Então não preciso botar a constante. Menos. Integrando 1,6, é uma constante, né? Vai ficar 1,6t. Então, 1,6t na direção j, isso em metros por segundo. Ok? Então tem aqui, ó, a velocidade do centro de massa. Ele quer também saber qual é a trajetória do centro de massa. Bom, para saber qual é a trajetória do centro de massa, né, eu tenho que determinar a posição do centro de massa em função do tempo. Agora a gente vai precisar de espaço aqui, vou apagar um pouquinho. Enquanto isso, curte o vídeo, compartilha e se inscreve no canal, né, que é importante. Se a gente integrar a velocidade, né, isso aqui é velocidade, é um vetor, tá? Se eu não botei na aceleração antes, põe um vetorzinho em cima, porque a gente está determinando o vetor velocidade centro de massa. Eu vou ter que saber como é que funciona a posição do centro de massa. Ok? Então eu vou ter que integrar a velocidade. A integral de 2,4t, a integral de t vai ser t ao quadrado sobre 2. Então isso aqui vai ficar 2,4t ao quadrado sobre 2. Beleza? Mais aquela constante que é a posição inicial. A posição inicial do bloco 1 no eixo x, ó, é menos 0,5. Então, mais, vou botar menos aqui já direto, né? Menos 0,5. Isso na direção i. Ok? Menos. A integral de 1,6t é 1,6t ao quadrado sobre 2. 1,6t ao quadrado sobre 2. Mais uma constante que é o valor da posição inicial, né? A posição inicial no eixo y do objeto 2 vai ser menos 0,1. Como já tem o menos aqui na frente, eu vou botar mais 0,1, porque mais com menos dá menos. Tá? Isso tudo aqui em metro, né? Metro. Ok? E aqui, J, que eu ia esquecendo. Certo? Isso daqui, ó. Isso daqui, se a gente observar, é como está variando o x em função do tempo. E isso daqui é como está variando o y em função do tempo. Então, a posição x do centro de massa, ela vale, dividindo, né, 1,2t² menos meio. Certo? E a posição y do centro de massa, ela vale 1,6 dividido por 2, 0,8t², né, menos 0,1. Tudo bem?
Agora eu vou ter que achar um em função do outro, né? Como que x varia em função de y, para eu poder saber como que é essa trajetória. Então eu posso fazer aqui o seguinte, né? Eu vou isolar esse t ao quadrado, tudo bem? Esse t ao quadrado aqui, esse t ao quadrado, vai ser y centro de massa, mais 0,1, dividido por menos 0,8. E vou substituir aqui, ó. Só que eu vou precisar de espaço. Então eu vou ter o seguinte, né? X centro de massa é igual a 1,2 que multiplica t quadrado. T quadrado é isso daqui, né? Y centro de massa mais 0,1, ok? Sobre, menos 0,8. E menos 0,5 que já tinha. Se a gente fizer essas contas aqui, ó, x centro de massa é igual a 1,2 dividido por 0,8 é igual a menos 1,5. Tá? Dividir esse por esse. Multiplico o primeiro, multiplico o segundo. 1,5 centro de massa menos 1,5 menos 0,5 que já estava fora. Então a posição do centro de massa, o x centro de massa vai ser igual a menos 1,5 y centro de massa menos 2. Observa que essa equação aqui é uma equação do primeiro grau, concorda? Deixei ela sozinha para a gente trabalhar aqui. Na verdade eu vou isolar o y, né? Y centro de massa vai ser igual a x centro de massa mais 2 sobre menos 1,5, tudo bem? A gente vai poder plotar um gráfico aqui, né, de y em função de x, que é o que ele pede. Y em função de x. Ok? Y em função de x. Percebe que essa equação é uma equação do primeiro grau, então esse gráfico vai dar certamente uma reta, não vai ter nada de curva, né? Não tem nenhum expoente quadrático aqui. Então, quando x for zero, isso daqui vai ser mais 2 dividido por menos 1 meio. Então, quando x for zero, né, o y vai ser aproximadamente menos 1,33. E quando x for lá, vamos botar aqui, x igual a 5, para dar um valor redondinho aqui, né? 5 nada, né? X igual a 1, para dar um valor redondo, 1 mais 2, 3. 3 dividido por meio dá 2, né? A gente vai ter aqui menos 2. Ok? Então a gente consegue plotar esse gráfico aqui, né? E determinar quanto que vale a inclinação dele, né? Bom, a inclinação dele, ó, que é esse ângulo θ aqui, vai ser obviamente negativa, né? Vai ser o meu ΔY dividido pelo Δx. Então a minha tangente de θ, né, vai ser o meu ΔY dividido por Δx. A gente vai ter o seguinte, menos 2 menos 1,33 é menos 2 menos 1,33. Isso daqui dá mais ou menos menos 0,67. Dividido pelo Δx, que vai de 0 até 1, dividido por 1, né? Então, esse θ vai ser a operação inversa da tangente de menos 0,67. Fazendo isso, a gente vai ter que esse θ vale aproximadamente menos 34 graus. Ok? Meio complicadinha essa última parte, mas dá uma olhada de novo com atenção para ver se você compreende. Fechou.